Visibilidade e reconhecimento e execução parcial. Parágrafo primeiro. Se o Estado requerido não puder reconhecer ou executar a totalidade da decisão, reconhecerá ou executará qualquer parte divisível da referida decisão que possa ser objeto de reconhecimento ou execução. Parágrafo segundo. Sempre será possível solicitar reconhecimento ou execução parcial de decisão. Artigo 22. Fundamentos para denegação do reconhecimento e da execução. Reconhecimento e execução de decisão poderão ser denegados se: a linha A. O reconhecimento e a execução da decisão for manifestadamente incompatível com a ordem pública do Estado requerido. A linha B. A decisão tiver sido obtida mediante fraude processual. A linha C. Estiver em curso, perante a autoridade do Estado requerido, procedimento entre as mesmas partes e com o mesmo objeto que tiver sido iniciado anteriormente. A linha D. A decisão for incompatível com outra decisão proferida entre as mesmas partes e com o mesmo objeto, seja no estado requerido ou em outro estado, desde que essa última decisão cumpra os requisitos necessários para seu reconhecimento e execução no estado requerido. A linha E, no caso em que o demandado não tiver comparecido nem tiver sido representado no procedimento no estado de origem. A linha I, quando a lei do estado de origem previr a comunicação desse ato processual e o demandado não tiver sido devidamente comunicado nem tiver tido a oportunidade de ser ouvido. A linha I, quando a lei do estado de origem não previr a comunicação desse ato processual e o demandado não tiver sido devidamente comunicado da decisão, nem tiver tido a oportunidade de recorrer quanto a questões de fato e de direito. A linha F, a decisão tiver sido proferida em desacordo com o artigo 18. Artigo 23. Procedimento para um pedido de reconhecimento e execução. Parágrafo 1º. Nos termos do disposto nesta Convenção, os procedimentos para reconhecimento e execução serão regidos pela lei do Estado requerido. Parágrafo 2º. Quando pedido de reconhecimento e execução de decisão tiver sido feito por meio das autoridades centrais, em conformidade com o capítulo 3, a autoridade central requerida prontamente. A linha A. Transmitirá o pedido à autoridade competente, que sem demora declarará a decisão executável ou a registrará para a sua execução. A linha B. Adotará essas medidas se for a autoridade competente. Parágrafo 3º. Quando um pedido for apresentado diretamente a uma autoridade competente do Estado requerido, de acordo com o artigo 19, parágrafo 5, essa autoridade, sem demora, declarará a decisão executável ou registrá-la para execução. Parágrafo 4º. Uma declaração ou registro só poderá ser denegado pelas razões especificadas no artigo 22, a linha A. Nessa fase, demandante e demandado não poderão apresentar alegações. Parágrafo 5. A comunicação dos atos processuais ao demandante e ao demandado referente à declaração ou ao registro em conformidade com os parágrafos 2º e 3º ou a denegação decidida de acordo com o parágrafo 4º será prontamente realizada e as partes poderão recorrer para alegar questões de fato e de direito. Parágrafo 6º. O recurso poderá ser apresentado dentro dos 30 dias seguintes à comunicação de ato processual prevista no parágrafo 5, se o recorrente não reside no estado contratante no qual se realizou
ou se denegou a declaração ou o registro. O recurso poderá ser interposto dentro dos 60 dias seguintes à referida comunicação. Parágrafo 7. O recurso poderá ser baseado somente: a linha A, nos fundamentos para a denegação de reconhecimento e execução previstos no artigo 22. A linha B, nos requisitos para reconhecimento e execução previstos no artigo 20. A linha C, na autenticidade ou integridade de documento transmitido de acordo com o artigo 25, parágrafo 1, alíneas A, B ou D, ou parágrafo 3º, a linha B. Parágrafo 8º. O recurso do demandado também poderá se fundamentar na satisfação do débito quando reconhecimento e execução se refiram a débitos vencidos. Parágrafo 9. Demandante e demandado serão prontamente intimados da decisão sobre o recurso. Parágrafo 10. Recurso ulterior, se permitido pela lei do Estado requerido, não suspenderá a execução da decisão, salvo em circunstâncias excepcionais. Parágrafo 11. A autoridade competente atuará rapidamente para proferir decisão sobre reconhecimento e execução, assim como para decidir qualquer recurso. Artigo 24. Procedimento alternativo para um pedido de reconhecimento e execução. Parágrafo 1º. Não obstante o disposto no artigo 23, parágrafo 2º a 11, um Estado poderá declarar, de acordo com o artigo 63, que aplicará o procedimento de reconhecimento e execução previsto neste artigo. Parágrafo 2º. Quando pedido de reconhecimento e execução de decisão tiver sido feito por meio de autoridades centrais, de acordo com o capítulo 3, a autoridade central requerida prontamente, a linha A, encaminhará o pedido à autoridade competente, que decidirá sobre o pedido de reconhecimento e execução. A linha B, proferirá tal decisão se for a autoridade competente. Parágrafo 3º. A autoridade competente proferirá decisão sobre reconhecimento e execução, depois que o demandado tiver sido comunicado sobre o procedimento, devida e prontamente, e depois de que ambas as partes tiverem tido a oportunidade adequada de serem ouvidas. Parágrafo 4º. A autoridade competente poderá conhecer, de ofício, os fundamentos para a denegação de reconhecimento e execução, previstos no artigo 22, a linha A, C e D. A autoridade competente poderá conhecer qualquer dos fundamentos previstos nos artigos 20, 22 e 23, parágrafo 7, a linha C, se forem alegados pelo demandado ou se surgirem a partir da leitura dos documentos apresentados de acordo com o artigo 25. Parágrafo 5. A denegação de reconhecimento e execução também poderá ser fundamentada na satisfação do débito, quando o reconhecimento e a execução se refiram a débitos vencidos. Parágrafo 6º. O recurso ulterior, se permitido pela lei do Estado requerido, não suspenderá a execução da decisão, salvo em circunstâncias excepcionais. Parágrafo 7. A autoridade competente atuará rapidamente para proferir uma decisão sobre reconhecimento e execução, assim como decidir sobre qualquer recurso. Artigo 25. Documentos. Parágrafo 1º. O pedido de reconhecimento e execução, de acordo com os artigos 23 ou 24, será acompanhado dos seguintes documentos: a linha A, texto completo da decisão; a linha B, documento do qual conste que a decisão é executável no estado de origem, e se a decisão emanou de uma autoridade administrativa, documento no qual se indique a observância dos requisitos
previstos no artigo 19, parágrafo 3º, salvo se aquele Estado tiver declarado, de acordo com o artigo 57, que as decisões de suas autoridades administrativas sempre cumprem tais requisitos. A linha C, se o demandado não compareceu nem foi representado nos procedimentos no estado de origem, documento que ateste, conforme o caso, que o demandado foi devidamente comunicado do ato processual e que teve oportunidade de ser ouvido ou que foi devidamente comunicado da decisão e que teve oportunidade de recorrer para alegar questões de fato e de direito. A linha D, quando necessário, documento no qual se indique o montante dos valores atrasados e a data em que forem calculados. A linha E, quando necessário, em caso de decisão que estabeleça o ajuste automático dos valores mediante indexação, documento que contenha a informação necessária para realizar os cálculos correspondentes. A linha F, quando necessário, documento que indique a extensão do benefício de assistência jurídica gratuita recebida pelo demandante no estado de origem. Parágrafo 2º. Em caso de recurso com fundamento no artigo 23, parágrafo 7, a linha C, ou de pedido da autoridade competente do estado requerido, cópia completa do documento respectivo, certificada pela autoridade competente do estado de origem, será prontamente fornecida. A linha A, pela autoridade central do estado requerente, quando o pedido tiver sido realizado de acordo com o capítulo 3. A linha B, pelo demandante, quando a solicitação tiver sido apresentada diretamente perante a autoridade competente do estado requerido. Parágrafo 3º. Um estado contratante poderá declarar, de acordo com o artigo 57, a linha A, que o pedido deve ser acompanhado de cópia completa da decisão certificada pela autoridade competente no estado de origem. A linha B, as circunstâncias nas quais aceitará, em vez do texto completo da decisão, resumo ou extrato da decisão, redigido pela autoridade competente do estado de origem, o qual poderá ser apresentado mediante formulário recomendado e publicado pela Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, ou, a linha C, que não exige documento que indique que se cumprem os requisitos previstos no artigo 19, parágrafo 3º.